Para terminar esse tópico do curso de Introdução ao Antigo Testamento, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento da perspectiva do Novo Testamento. Não é? Existe muita confusão sobre os dois testamentos, então a gente precisa falar alguma coisa. Cada um dos capítulos seguintes contém uma seção intitulada Em Direção ao Novo Testamento. Quando estou falando cada capítulo seguinte, é no livro do Dillard, né, que vocês vão ter como base. Então ele tem aí uma seção intitulada Em Direção ao Antigo Testamento. Ali, um ou mais dos principais temas de um livro do Antigo Testamento são acompanhados no Novo Testamento. Existem muitas questões que envolvem a relação entre o Antigo e o Novo Testamento que são admitidas aqui, mas discutidas em outros lugares. O autor Vos e o Van Gemeren falam sobre isso. Um texto básico que encoraja tal abordagem se encontra no Evangelho de Lucas. Por que falar disso se nós estamos falando só do Antigo Testamento? O Lucas, evangelista, dá alguma motivação para isso. Em sua aparição para dois discípulos mencionados após a ressurreição, Jesus observa com propriedade, ou seja, dois discípulos que não foram mencionados após a ressurreição, Jesus observa com propriedade. Então, lhes disse Jesus: os honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso está escrito em Lucas 24, 25 a 27. Então, novamente, para um círculo mais amplo dos discípulos, Jesus disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. É o capítulo mesmo que já foi dito acima de Lucas, no versículo 44. Roger Beckwith é um autor pesquisador do Antigo e no Novo Testamento, especialmente do Antigo Testamento, demonstrou persuasivamente que em ambos os casos Cristo está falando de todo o Antigo Testamento. Porque quando a gente fala sobre lei de Moisés, profetas e salmos, normalmente no período de Jesus se estava referindo ao todo do Antigo Testamento. Em outras palavras, o Antigo Testamento não fornece simplesmente textos comprobatórios da vinda do Messias. Seus temas principais apontam mais além para a vinda. A esperança dos autores é que seus leitores aprendam a apreciar a natureza cristocêntrica do Antigo Testamento. E aí, nesse aspecto, é que eu gostaria de contribuir. Então, embora realmente toda a Escritura aponte para o projeto de Deus, lá lembra que nós falamos que um eixo teológico seria o plano de Deus, embora não seja aceito. Mas no projeto de Deus de revelação para o povo de Israel, na sua história, no seu dia a dia, então, nesse projeto revelatório, é claro que o projeto de redenção estava incluído. Então não há separação entre o projeto de revelação, o projeto de Deus para se revelar na história dos povos com os quais ele se relacionou. Não existe separação entre o seu projeto redentor em Jesus Cristo. Claro que o que deve ser tomado cuidado é a gente colocar aquilo que foi dito, imagens, palavras na boca dos autores do Antigo Testamento que estão no Novo Testamento apenas, mas não estão no Antigo Testamento. Compreender
toda a revelação de Deus no Antigo e no Novo Testamento, como os dois testamentos colaborando para isso, perfeito. Como Cristo sendo o consumador dessa redenção e da promessa de vida futura, está certo, é o que a Bíblia faz. O problema que nós temos hoje é que pessoas pegam palavras do Antigo Testamento e colocam no Novo Testamento em contexto sem a devida compreensão. Vamos falar, sem a devida exegese, para ver se cabe. E inversamente também, tem pessoas que pegam palavras ditas no Novo Testamento e adicionam a textos ou leem os textos do Antigo Testamento a partir do Novo Testamento, mas são conceitos, são palavras, são experiências que no Antigo Testamento, em nenhum momento da história, o povo experimentou aquilo. Então existe assim um divórcio quando fazem isso entre o Novo e o Velho Testamento. Então, mas afirmar que o Antigo Testamento tem natureza cristocêntrica, ou seja, tudo que se diz no Antigo, na história do Antigo, na compreensão do Antigo, tem a ver com a pessoa de Cristo e centrado em Cristo, isso é verdade. Então a gente tem que ser cuidadoso, não? A gente tem que primeiro compreender lá o Antigo, para depois compreender a teologia, compreender a revelação, o que eles entenderam, para depois compreenderam a teologia. E essa compreensão teológica, necessariamente, ela tem que ter uma afirmação em Jesus Cristo, porque ele é que cumpre todas as coisas que Deus prometeu. Então ele esclarece para nós aquilo que está lá. Ele não vai complicar aquilo que está lá, ele vai esclarecer. Então, se tem um eixo hermenêutico em toda a Bíblia Sagrada, então a gente poderia dizer que esse eixo é Jesus Cristo, é o Pai encarnado. Então, isso é importante saber. Não pode misturar os dois testamentos e fazer a salada que a turma faz, porque não daria certo. Também é impossível dizer que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo. Que o Antigo Testamento não remete a Cristo. Então, remeter a Cristo é uma coisa. Afirmar Cristo é outra coisa. É uma coisa. Agora, colocar palavras na boca dos atores aqui, do novo para o velho, do velho para o novo, aí a gente tem que tomar cuidado, não é? Senão a gente complica a compreensão dos estudos que nós estamos fazendo. Ok? Bom estudo, meus alunos.